Bom dia, bom dia! Meu nome é Sávia Alves, sou psicoterapeuta sistêmica e esse é mais um Diário Estoico. Um momento pra gente conectar com a nossa paz interior, com Deus, com a nossa mente, com o nosso comportamento e ter um bom dia. E não somente ter um bom dia, mas sim fazer um bom dia, né? A partir de nós, de dentro de nós. Esse é um momento inicial para agradecer a vida, conectar com Deus, com a paz de dentro de você, né? A voz do silêncio que nos conduz, que nos comunica muito, se estivermos atentos, se estivermos presentes. E vamos começar esse sábado com alto astral, com alegria, com paz, com amor, com positividade, com entrega no coração. E é isso, né? Vamos começar com a reflexão diária, com a nossa oração e depois com a reflexão mental. Então vamos lá? Eu vou começar com a oração desse livrinho de reflexões do Abílio Diniz. Eu sugiro que você feche os olhos e escute as palavras e sinta a paz no seu coração. Vamos lá, nesse momento, onde você estiver, se conecte com você mesmo, silencie sua mente e vamos orar. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero ver hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vês, não ver senão o bem em cada um. Fecha meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de bênçãos enchas meu espírito. Que todos quantos a mim se achegarem, sintam a tua presença. Reveste-me da tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu te revele a todos. Senhor, tu podes todas as coisas, tu podes conceder-me a graça que tanto almejo. Cria, Senhor, as possibilidades para a realização dos meus desejos. Em nome de Jesus. Amém. E a passagem do dia de hoje é 1 Coríntios 2, 9. As coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e que jamais penetraram o coração dos homens, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Aqui eu já coloquei uma anotação referente com o Diário Estoico, né? Que são coisas inéditas, né? Se os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e não penetraram no coração. Bom dia, maravilhosa! Amar a Deus é ter a mente voltada para Ele, né? Tudo que você imaginar na mente e manter em sigilo dos olhos, ouvidos e coração de terceiros terá força de manifestação. Depois a gente volta nisso. Vamos ler aqui agora o Diário Estoico. O que fala, né? Sobre a mente e sobre Deus. O título de hoje é Círculo de Controle. Mais uma vez, a passagem de Epicteto do livro Discursos. E diz o seguinte: controlamos nossa escolha racional e todas as ações que dependem dessa vontade moral. O que não está sob nosso controle são o corpo e qualquer parte dele, nossos bens, pais, irmãos, filhos e nosso país. Qualquer coisa com que poderíamos nos associar. Os autores dizem assim: isso é importante o bastante para que mereça ser repetido. Uma pessoa sensata sabe o que está dentro do seu círculo de controle e o que está fora. E eu sempre fiz uma analogia de que pessoa sensata é uma pessoa que já passou por os extremos, né? E como ela já passou pelos extremos, ela consegue chegar num equilíbrio de sensatez, né? A boa notícia é que é muito fácil lembrar o que está dentro do nosso controle. Segundo os estoicos, o círculo de controle contém apenas uma coisa: a sua mente.
Eu tinha anotado aqui que o controle é da mente e da ação, né? Porque quando começa o texto falando, controlamos nossa escolha racional e todas as ações que dependem dessa vontade moral. Então, o ponto inicial realmente que a gente controla é a mente e depois as nossas ações, o nosso comportamento. Né? Isso mesmo, nem seu corpo físico está completamente dentro do círculo. Isso é o que eu falo muito também, né? Que o nosso corpo tem vida própria, a gente está dentro dele de aluguel, né? Porque a gente respira sozinho, digere sozinho, pisca sozinho, respira sozinho, faz tudo sozinho. A gente não tem que ficar pensando, eu tenho que piscar agora, eu tenho que digerir agora, eu tenho que fazer o que agora? Meu corpo está em pleno funcionamento automático, né? Tá no modo automático, então quem tá regendo isso aí, né? Afinal, você poderia ser acometido por uma doença ou deficiência física a qualquer momento. Você poderia estar em uma viagem internacional e ser preso por engano. Mas isso é uma notícia boa, porque reduz drasticamente a quantidade de coisas sobre as quais você precisa pensar. Existe clareza na simplicidade. Enquanto todas as outras pessoas estão correndo atrás de um lado para o outro com uma lista de responsabilidades de 1 quilômetro de comprimento, cheia de coisas pelas quais elas não são realmente responsáveis. E aí eu anotei aqui o seguinte: se aceitássemos as situações como experiência de nós e parássemos de pensar sobre elas, talvez a gente seria mais feliz e satisfeito, né? Parar de tentar prever o futuro ou ficar preso ao passado, mas simplesmente estar aqui e agora e falar o que a vida, que tem vida própria, tá querendo de mim. Que tipo de aprendizado eu tenho que exercer agora com essa situação que me veio? Porque a gente não tem controle de nada. As situações acontecem, imprevistos acontecem, né? O que ele tá falando aqui. E se a gente tá apegado a uma ideia, a gente vai sofrer para passar por essa situação de aprendizagem. Porque a gente queria que fosse de uma forma e chegou de outra. E aí a gente tem que, primeiro, soltar esse controle, né, ilusório, para voltar para a realidade e ver a situação que a vida está requerendo. Então, ao invés de ter que fazer esse trabalho de desapego, que tal só entregar, viver o aqui e agora e ter a confiança que o nosso corpo e a nossa mente consegue passar por essa situação que está sendo requerida com glória, porque a gente é inteligente o suficiente, a gente é uma centelha de Deus, da energia criativa que nos criou, né? Criaturas criadoras que somos. E aí, você tem apenas essa lista de um item. Você precisa controlar apenas isso. Suas escolhas, sua vontade, sua mente. Por isso, cuide dela. Então, a gente aqui realça nitidamente, né, o quanto a gente se preocupa em vão, o tanto que a gente corre atrás do nosso próprio rabo e nunca está satisfeito, né, e está sempre preocupado, sempre ansioso, sempre sisudo. Isso me lembrou muito também o insight da bike de ontem, né, que foi com o guardinha do estacionamento, onde eu passei por ele sorrindo e ele falou: aqui tá cheio de gente que passa toda hora tenso, carrancudo, né, com uma energia pesada. E aí a gente acabou falando disso, né? Que são pessoas bem-sucedidas no lugar que eu tava. E que ainda assim estão insatisfeitas, sempre querendo mais, querendo mais, querendo mais de coisas materiais. E nunca estão satisfeitas e não conseguem olhar o próximo com leveza, com amor, com cuidado, com gentileza, né? Não conseguem dar um bom dia leve. E aí a gente vê para onde é que a gente tá indo, né? A gente fica correndo tanto atrás da insatisfação da matéria e esquece que somos espíritos dentro desse corpo físico e que as relações humanas são muito mais importantes para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, muito mais do que o dinheiro, porque vamos morrer em algum momento e ele vai ficar aqui. E a gente cresceu o quê? Desenvolveu o quê? Né? Nosso espírito chegou aqui, vai sair igual, vai sair pior, vai sair melhor. Então, que sim, tem que ter um equilíbrio, tem que ter a matéria, é importante sim, mas também é importante voltar o olhar para o espírito, né? Para esse crescimento que a gente veio fazer. Estamos na escola. E é exatamente isso, é como estar na escola quando você é criança.
Não dá pra ficar, eu queria que caísse isso na prova ou aquilo na prova, e quando vem a prova é totalmente diferente, você fica chateado, você reprova, tem que passar por aquilo de novo. A vida é a mesma coisa. Se a gente fica apegado querendo que situações sejam de determinada forma e vem de outra, a gente vai tomar bomba, vai repetir, vai ter que passar por aquela situação até que se solte o controle e o apego do que se quer e viva o que se tem que viver, né? Porque a gente acha que está evoluído em algumas questões, está bem em outras, mas aí a vida vem comprovar isso, né? Uma prova mesmo. Será que tá desenvolvido? Será que tá satisfeito ou você só acha? Né? E aí a gente tem que aceitar as provas que Deus nos coloca, né? Para saber se estamos firmes, fortes no propósito, para chegar até Ele novamente. E aí a minha reflexão de hoje é simplesmente 3 passos de como cuidar da mente, né? Já que essa é a nossa lista de cuidados e de controle, simplesmente a mente, como cuidar dela, né? E aí, primeiro, observando as palavras mais frequentes, né? Isso aqui é uma coisa que eu vivo falando também. Que palavras ficam aí pairando na sua mente, repetindo? Que palavras sua mente tagarela sem parar na sua cabeça? A gente tem primeiro que observar que palavras são essas repetidas, que ficam pairando na nossa mente, né? A gente já acorda com palavras na mente, a gente vai dormir com palavras na mente. E aí o que eu te convido é a observar essas palavras. Não julgar, não ir contra, não resistir. Simplesmente sentar, fazer uma pipoca e o cinema hoje é a sua própria mente. Eu vou só assistir. O que ela tá falando? O que ela tá repetindo? O que ela tá querendo dizer? E deixa ela falar. Segundo passo. Consumir palavras de incentivo, força, confiança e bênção. A partir do momento que você observa as palavras frequentes da sua mente, você vai ter uma noção do que se tem ali. É pessimismo? É otimismo? É confiança? É medo? O que está na sua mente? Né? E para isso você tem que ter uma clareza do que você quer para consumir essas palavras. Mas antes disso mesmo, você pode já treinar. Uma coisa que funcionou muito comigo foi repetir várias e várias vezes, escrevendo mesmo. Eu sou bênção, eu sou amada, eu sou corajosa, eu sou poderosa, eu consigo, eu realizo, eu sou capaz, eu sou determinada, eu sou luz. Comecei a falar isso incessantemente mesmo sem acreditar, mas era um treino mental. E essas palavras invadiram a minha mente, que invadiram o meu coração e me dão força de viver, de realizar o meu propósito. Né? Então eu saí de uma mentalidade onde eu observei palavras desencorajadoras, desestimuladoras, né? Inclusive pessoas ao meu redor desestimuladoras, e falei, peraí, vamos mudar isso, né? Vamos colocar palavras de incentivo, de ânimo, são só palavras e eu posso escolher. Então por que eu vou ficar escolhendo as palavras que me desestimulam, que sugam a minha energia, que me dão só descrédito? Vamos trocar essa frequência e colocar palavras positivas que me ajudam a me ajudar, né? E o terceiro é parando de pensar um pouco, afinal tudo precisa de pausa e repouso, né? A gente está num modo constante de pensamentos, pensamentos dominaram a gente, e isso deixa a gente preso na mente. Isso não deixa a mente saudável se você tem um excesso de pensamento. É tipo uma casa que tem coisas em excesso e todo o excesso significa uma falta e é prejudicial. Então, tudo na vida requer um pico de ação e um pico de repouso. É assim o nosso batimento cardíaco, cima, embaixo, cima, embaixo. Então, a mente é a mesma coisa. A gente precisa pensar, mas a gente também precisa sentir. A gente precisa silenciar a mente para ela respirar e saber que é uma ferramenta de uso em prol da minha vida, da minha sobrevivência, e não alguém que me controla. Eu não sou escravo da mente. Ela que é uma ferramenta de apoio para mim. Então, pratiquem a meditação, pratiquem a atenção plena no momento presente, reparar como que tá o meu corpo, a minha caixa torácica quando eu respiro, que temperatura que tem o ar,
né? Focar no momento presente para a mente não ficar no passado ou no futuro, que ela só nos leva para esses dois lugares, se ela tá no controle. Ou ela vai ficar no passado ou ela vai ficar no futuro. E esses dois momentos são completamente ilusórios, eles não existem. Só o aqui e o agora que existe. Então, vamos, né, respirar, focar no aqui e no agora, né? Exercício físico também ajuda, né, esse momento. Uma leitura ajuda nesse momento, refletir sobre isso nesse momento presente, né? Eu procuro cuidar da minha saúde mental e física muito bem, exatamente isso. E da saúde espiritual também, né? São os nossos corpos todos funcionando alinhados, né? Mente, corpo e espírito. Todos precisam de atenção, de cuidado pleno. E o emocional também, né? Como é que tá esses sentimentos aí dentro? Então é isso, gente. Esse é a nossa lista de cuidados que chegamos à conclusão aqui com a passagem de hoje, a nossa mente. Observem a mente de vocês, né? Percebam o que passa na cabeça de vocês. O espiritual eu acho que é o principal. Sim, com certeza é o principal. É ele que rege tudo, né? Com o espiritual nutrido, a matéria até vai bem. Mas uma matéria sem o espiritual não faz sentido, né? É o que eu falo aqui sempre, que nós somos espíritos e não corpo físico apenas, né? Caiu na sua live do nada. Não existe do nada, não existe acaso. Seja muito bem-vindo e espero que você absorva essa lição que a gente está falando hoje, né? Observar a sua mente, observar as palavras, a linguagem, ela é um ponto inicial do autoconhecimento e da transformação de vida. O nosso vocabulário, né? Porque as palavras alimentadas na mente, elas intensificam as emoções no coração e ajudam a manifestar a realidade que a gente tem vivido. Então comecem aí cuidando da mente e observando as palavras, certo? Essa foi a lição de hoje. Essa é a nossa lista de autocuidado da mente, né? Mas que também tem o corpo e o espírito. Então eu desejo um sábado de glória, de paz, de harmonia para vocês, de observação. Observem a si mesmos, porque o verdadeiro poder tá aqui dentro, né? O que eu falo sempre, se conhecimento é poder, o autoconhecimento ele é muito mais poderoso, né? Você vai controlar realmente o que está ao seu alcance de controle, que é a sua percepção do mundo, as suas escolhas, as suas reações, né? E isso é o verdadeiro controle, não se deixar influenciar pelo meio externo, mas ter consciência de si, do seu controle e escolher a paz, escolher como agir, como reagir, né? E estar consciente disso, né? E se doar, ser generoso, sempre entregar o melhor ao próximo, independente do que esteja recebendo. Acho que essa é a nossa principal função aqui. Um beijo, então. Olha, beijo de Portugal. Que honra! Um beijo, bom sábado. Se cuidem. Se você gostou dessa live, deixa o seu joia, deixa o seu like, o seu coraçãozinho. Envia para alguém que você sabe que vai gostar. Todo dia estamos aqui, 6:30 da manhã, para trazer esse momento de reflexão, de início do dia com paz, com prazer, com harmonia, com silêncio, com Deus. E é isso, certo? Estamos aí, estamos juntos. Então, um beijo, se cuidem.